nós, acho que isso todos conseguem notar, estamos presenciando na nossa sociedade, na sociedade ocidental como um todo, né, a sistemática destruição da família. Agora, o fato é que isso é apresentado para nós como sendo uma realidade automática. Porque são os tempos modernos, não é? Tudo isso acontece automaticamente, assim como uma banana verde um dia vira uma banana madura, né? A sociedade também está amadurecendo, então por isso nós não precisamos mais desse conceito obsoleto, deste conceito retrógrado de família. Existem várias conceituações de famílias, vários tipos de família, é isso que nós ouvimos martelando nos nossos ouvidos há muito tempo, desde o cinema, como por exemplo na década de 80, quando nós fomos aos cinemas assistir Kramer versus Kramer, está lá aquela antífona, aquele refrão martelando, né? Existem vários tipos de família. As famílias não precisam ser como as famílias tradicionais. Na verdade, o que está sendo feito é uma reengenharia da família. Uma reengenharia de tal forma que a família precisa ser sistematicamente destruída. Não se trata de uma realidade automática dos tempos modernos, mas uma realidade que tem estratégia, objetivo bem definido e agentes claramente identificáveis. Você vai dizer, lá vem mais um cristão fundamentalista teórico da conspiração, não é? Então, muito bem, vamos então matar a cobra e mostrar o pau, já que é questão de acusação de teórico da conspiração, vamos mostrar, não é, como é que são as coisas. Vocês receberam, e o pessoal da internet, depois nós iremos colocar à disposição no meu site, padrepauloricardo.org, vocês receberam aqui um livrinho chamado Agenda de Gênero, Redefinindo a Igualdade. Trata-se de um resumo de um livro maior, escrito por esta autora, Dale O'Leary. É uma americana que participou pessoalmente das conferências do Cairo e de Pequim. É uma mulher, não é, engajada em toda essa questão de defesa da família. E ela, quando participou da conferência de Pequim, ficou assustada ao ver, não é, as ONGs internacionais, as grandes fundações, preocupadíssimas em inserir a palavra gênero no documento do Cairo, de tal forma que introduziram essa palavra 211 vezes. E por que a palavra gênero? O que é essa questão de gênero? De onde vem isso? Para que isso daqui? Resumo da conversa. Trata-se de uma estratégia para a destruição da família. Por quê? Porque em inglês a palavra gender, gênero, ela é originalmente sinônimo de sex, sexo. Não há diferença entre sexo e gênero. No entanto, ideólogos como, por exemplo, Judith Butler, introduziram na linguagem uma diferenciação. O que é sexo? Sexo é aquilo com o qual você nasce. Você é homem biologicamente ou mulher biologicamente. Agora, gênero é uma construção social. É a identidade que você vai construindo como masculino, feminino, bissexual, transgênero, ou alguma coisa assim. Você vai construindo a sua identidade, é um construto social. De tal forma que eles sistematicamente querem introduzir, ou seja, as grandes fundações, principalmente a Fundação Ford, tem despejado rios de dinheiro em pesquisas, em ONGs e pessoas que
estejam aí para defender essa chamada ideologia de gênero, ou seja, nós temos que ter uma abordagem de gênero. Quando a gente ouve a palavra gênero, o que é que a gente pensa? A gente pensa assim, não, é que o padre é educado e ele quer evitar a palavra sexo, porque sexo tem a conotação de ato sexual, né? Então, é mais fácil, é mais educado, é mais correto, é mais polido dizer gênero. Mas não é isso. Gênero não é sexo. Gênero é uma construção social na cabeça dessas pessoas. E eles querem implantar no nosso sistema educacional e no mundo inteiro essa realidade para que as pessoas comecem a enxergar que os nossos filhos, desde pequeninos, devem ser educados para escolher se ele gosta, se o menino gosta de menina ou se ele gosta de menino. Qual é a identidade dele? Ou se ele gosta dos dois? Ou como é a sexualidade? Para essas pessoas, qualquer objeto de gratificação sexual é possível. Eles querem, em última análise, formar uma sociedade sexualmente maleável. A palavra bissexual é até meio ultrapassada. Dá para dizer bissexual, mas na verdade sexualmente versátil seria mais adequado. Ou seja, a pessoa é sexualmente versátil. Hoje ela acorda dizendo, não, hoje eu quero ter relações com mulher. Amanhã o sujeito acorda dizendo, hoje eu estou meio gay, né? Eu vou ter relação com homem. E depois amanhã ele acorda e diz, não, eu quero ter relações com um animal. E ele escolhe como objeto de gratificação sexual um hipopótamo, sei lá o quê. Né? E ele faz o que ele quiser. Mas qualquer pessoa, ao ouvir isso, fica abismado e diz, essa gente é maluca. Não vamos dar importância para eles, porque eles são loucos. Só que não é maluquice. Ou seja, mas é maluquice premeditada. Não é uma maluquice simplesmente, não é só insanidade. É uma maluquice no sentido que é uma estratégia demolidora, revolucionária, que quer acabar com a família. E fica sempre a pergunta, por quê? Por quê? De onde vem isso? Por quê? Então vamos ao porquê. Vocês têm aqui a agenda de gênero. Abram na página 23. Vamos logo à origem de tudo. Não é? Na página 23 vocês encontram lá, no penúltimo parágrafo, a citação de uma obra de Engels. Ela foi publicada por Engels. Na verdade, o rascunho tinha sido escrito por Marx. Marx morreu, foi ele quem teve a intuição básica. E o Marx não teve condições de escrever isso e elaborar o argumento inteiro. Então o Engels, póstumamente, pegou essa obra, né, de Marx, editou e publicou com o nome dele. A obra chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, veja só. O que é a família para o marxismo? Para o marxismo, a família é a origem das desigualdades sociais. Ou seja, vocês poderão leiam o texto, vale a pena. Vocês poderão ler o que é que a Revolução Marxista pensa. Existe uma desigualdade na sociedade, e a sociedade ela é desigual porque existe a propriedade. Nós temos que abolir a propriedade. Como que nós vamos abolir a propriedade e implantar a igualdade social? Através da luta de classes. No fim da vida, Marx, que continuou pensando assim a vida inteira, notou o seguinte: a primeira propriedade privada não foi uma cerca que construíram. A primeira propriedade privada é a mulher. O homem toma posse da mulher, domina a mulher, e esse conceito de família patriarcal, onde o macho é o proprietário
da mulher e dos filhos é o conceito burguês de família. Portanto, a família deve ser destruída. Não haverá igualdade social enquanto subsistir a família. Enquanto a família estiver de pé, não é possível igualdade social. É necessário destruir a família, porque a família ela é a raiz de nossas opressões. Portanto, os papéis... Atenção! Lembram como é que nós definimos gênero? Gênero é o papel social, é uma construção social. Os papéis tradicionais de pai, mãe, esposo, esposa, pais e filhos, estes papéis devem ser abolidos porque eles são papéis opressores. Esses papéis oprimem as pessoas. Portanto, a família deve ser destruída. Nós não estamos, então, diante de um grupo de pessoas que simplesmente com o passar do tempo e a maturação da história estão dizendo, vejam, vamos repensar a família, porque a família, por si só, ela caiu, por si só, ela despencou. Não. Nós estamos diante de uma realidade em que nós temos um grupo de pessoas que quer derrubar a família de propósito porque ela é fonte de desigualdade. E qual é o instrumento que eles estão usando para isso? A abordagem de gênero. Não é curioso, por exemplo, que feministas, mulheres que estão engajadas na defesa do direito das mulheres, ao invés de insistirem numa abordagem da mulher, na perspectiva da mulher, nos direitos da mulher, insistem constantemente, martelam, sem parar, que nós temos que ter uma perspectiva de gênero e não a mulher. Porque mulher é ainda ligado ao papel social tradicional de mãe, de esposa. Nós temos que parar com a ditadura do biologismo, diz uma das ideólogas de gênero. Não, nada de biologia, nada dessa coisa homem, homem, mulher, mulher. Não! Nós temos que mudar, reverter os papéis, mudar tudo pelo avesso. Então vejam, quando nós ouvirmos a palavra gênero, então deve acender uma luzinha de alerta. Vocês têm, nesse livro aqui, esse resumo, né, da Dale O'Leary, nesse resuminho aqui de 40 páginas, né, são 20 páginas A4. 40 páginas você tem um resumo de toda a história recente de como é que sistematicamente as fundações internacionais e as ONGs estão usando a ONU para impor aos países essa agenda destruidora, essa realidade que quer destruir a família. Você chega e diz assim, mas padre, eles não vão conseguir. Eles não vão fazer isso. Imagina, a família é sólida, a sociedade vai se opor a isso. Meus senhores, eles são inteligentes, eles têm estratégia. Eles escolheram, por exemplo, um país como sendo um tubo de ensaio, um balão de ensaio que eles lançaram. Esse país é a Suécia. Na década de 60, os socialistas, é um ramo do marxismo, que pensa que a revolução não vai ser pelas armas, mas vai ser pela batalha cultural. Os socialistas na Suécia já elaboraram todo um plano pedagógico de como é que nós iríamos levar a sociedade a uma sociedade igualitária através da destruição da família.
se vocês forem ver e estudar, olhem na internet, comprem os livros de um casal, né, de socialistas. O sobrenome deles é Myrdal, com Y. Esse casal de pedagogos, eles lançaram na década de 60 um livro, né, A Caminho da Igualdade, onde eles falam com toda clareza que é necessário educar as crianças e pegar as crianças na mais tenra infância para moldá-las conforme o novo parâmetro de gênero. Ou seja, de pessoas versáteis sexualmente. Então, na Suécia, o primeiro passo que foi dado nessa direção foi tirar as crianças das famílias o mais cedo possível. Por quê? Porque as crianças, quando elas chegam nas escolas aos 7 anos de idade, já é tarde demais. Elas já têm uma identidade sexual. Elas já aprenderam o que é menino e o que é menina. Com 7 anos de idade, o menino já não quer mais usar cor-de-rosa. A menina, né, ela claramente já fez a sua opção, né, pela sua feminilidade. Ela já montou a sua identidade. Então, se nós queremos montar a identidade das crianças de forma versátil, nós precisamos pegá-los o quanto antes, ou seja, desde o primeiro ano de idade, e dar a essas crianças escola integral. Alguém aqui já ouviu de algum projeto aqui no país, no Brasil, querendo dar creche e escola integral para as crianças o quanto antes? Por acaso, será que está acontecendo, né, no Congresso Nacional alguma conferência que está falando desse tema? Né? Hoje, vejam, o que será que estão querendo com isso tudo? Querem dar escola para os nossos filhos, porque escola é coisa boa. Sim, querem dar escola para os nossos filhos, mas não coisas boas. Querem os nossos filhos o quanto antes, para moldá-los. Assim fizeram na Suécia, e assim sistematicamente estão perseguindo este objetivo aqui no Brasil. Nós ficamos nos perguntando, mas, padre, então o que é que nós podemos fazer? Bom, a primeira coisa é que nós temos que parar, né, e deixar de lado essa identidade de avestruz que coloca a cabeça num buraco e faz de conta que o problema não existe, então ele vai passar, né? Se eu não enxergar o problema, ele passa. É impressionante como o nosso país está anestesiado. É impressionante como a maioria esmagadora dos brasileiros crê na família, mas nós preferimos acreditar no conto da carochinha de que não tem ninguém querendo destruir a família. E que simplesmente são consequências do mundo atual. E não vamos fazer nada. Por quê? Porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós não queremos sair do nosso comodismo burguês. Meus queridos, estas pessoas dedicaram a vida delas para esse projeto de destruição da família. Eles empenharam tudo. O seu próprio projeto de vida. Essas pessoas deixaram de constituir família, porque querem destruir as famílias. Essas pessoas deixaram de seguir suas carreiras para inventar uma carreira que ajude o projeto de destruir família. Essas pessoas se dedicam constantemente a isto. Agora, nós que cremos na família, nós, povo brasileiro, que cremos na família, o que iremos fazer? Bom, a primeira coisa, vamos lembrar o seguinte, nós estamos numa sociedade democrática. Dentro de uma sociedade democrática, é aceitável que as pessoas queiram destruir a família? Teoricamente, sim. Se o povo brasileiro quiser destruir a família, muito bem, o povo brasileiro é soberano, o povo brasileiro destrói a família. Problema. O que não é honesto numa democracia é um grupo minoritário
fazer isto, sem revelar ao povo o que está fazendo, sem dizer ao povo o que está fazendo. Eles dedicaram suas vidas a isso, e estão fazendo isto, e estão seguindo o seu itinerário, não como um navio à vista de todos, mas como um submarino, debaixo d'água, não é? De forma subreptícia. Eles estão indo e estão fazendo sistematicamente. De tal forma que existem, o professor Felipe Neri vai apresentar isso, existem inúmeros projetos de lei que estão introduzindo no sistema jurídico do Brasil, nesta casa, estão em curso inúmeros projetos de lei que querem introduzir, inocular no sistema jurídico do Brasil a palavra gênero, cada vez mais. Ideologia de gênero, perspectiva de gênero, abordagem de gênero, respeito ao gênero, não discriminação do gênero. Essa palavra gênero, ela está entrando no nosso sistema jurídico como um vírus. Os deputados e senadores estão aprovando esses projetos de lei sem saber o que estão aprovando, porque quando leem a palavra gênero, eles entendem o quê? Sexo. Homem e mulher. Quando fala discriminação de gênero, é discriminação contra a mulher. Não é isso. A palavra gênero é uma ideologia onde o ser humano é uma massinha de modelar num projeto de engenharia social, onde os nossos filhos serão modelados para serem versáteis sexualmente, para quando todos forem versáteis sexualmente, então estaremos na igualdade. Os papéis sumiram. Então, um homem, uma mulher, não faz diferença. Os papéis são versáteis. E assim nós podemos implantar a loucura da revolução marxista através da destruição da família. Entendem? A coisa está muito bem documentada. Muito bem documentada. Esse livrinho aqui, de 40 páginas, que está nas mãos de vocês, está com essas notas bibliográficas. Não acredita? Leia os livros. Diretamente. Os livros estão aqui citados. Leiam os livros. Para que você veja. Você precisa ler os livros de Simone de Beauvoir, que diz que não se nasce mulher, mulher a pessoa se torna. Você precisa ler os livros da Sulamita Firestone, que, marxista que era, dizia com toda clareza: não adianta nada vocês marxistas quererem igualdade na sociedade e depois tratarem suas mulheres e seus filhos em casa como escravos. Vocês, né, devem entender o seguinte, que a diferença entre Sulamita Firestone, atenção, está aqui a citação, para quem quiser conferir. A diferença entre uma mulher e uma prostituta, uma mulher casada, uma esposa e uma prostituta, é que a prostituta, ela faz sexo mediante pagamento, é como um trabalhador assalariado. Já a mulher dona de casa, a esposa, é como um escravo, que presta o serviço, mas não recebe o salário. Portanto, para esses senhores, uma prostituta está, em termos de dignidade humana, hierarquicamente mais elevada. Ela é mais nobre do que uma esposa. Que essas pessoas pensem isso, nós as respeitamos. Ninguém quer colocar a Sulamita Firestone já morta, mas quando ela estava viva, ninguém quis, por isso, colocá-la na cadeia. Eu não estou propondo isso. Que nós agora peguemos todas essas pessoas que trabalham com essa agenda de gênero e coloquemos essas pessoas na cadeia. Não é isso que eu estou propondo. Não estou fazendo um discurso de intolerância. Eu estou fazendo um discurso democrático. Eu estou dizendo o seguinte, que eles queiram fazer isso, muito bem, mas façam dentro da regra do jogo. E dentro do jogo da democracia, quando você vai fazer uma coisa, você tem que avisar o que você vai fazer. Porque o povo precisa saber. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é simplesmente prestando um serviço ao povo brasileiro.
Não estou aqui como padre, não estou aqui como pregador, não estou aqui como ministro da palavra, não estou aqui como católico, eu estou aqui como brasileiro. Um brasileiro que estudou essas coisas para dizer a outros brasileiros: estas pessoas dedicaram suas vidas, suas energias, suas carreiras, suas famílias, tudo que elas são para a destruição da família. Nós que acreditamos na família, queremos uma solução mágica. Explica para mim como é que eu faço para em 5 minutinhos resolver isso daqui. Que número de telefone que eu ligo? Ah, basta uma ligação para um assessor parlamentar e está resolvido tudo. Basta 5 minutinhos. Não bastam 5 minutinhos. Ou nós interrompemos o curso de nossas vidas para salvar o patrimônio da família, ou nós dedicamos todas as nossas energias, nossas forças, nossos projetos, nossas carreiras, ou nós colocamos tudo o que nós somos e temos nesse projeto. Ou então, esses loucos e acelerados irão obter aquilo que eles intentam. Porque ninguém irá detê-los. Ninguém irá detê-los. Porque nós estamos na nossa zona de conforto. Você diz: ah, mas eu não tenho vocação para isso. Eu também não tinha vocação para isso. Eu tenho mais o que fazer da vida, gente. Eu tenho a minha paróquia lá em Cuiabá. Eu tenho os meus fiéis. Eu tenho mais o que fazer da vida do que vir aqui em Brasília e dedicar minha vida a estudar, né, essas maluquices e ler esses livros doidos. Com esse bando de gente aqui que você vê claramente, né, não é possível que ele não tenha fumado maconha antes de escrever uma desgraça dessa. Né? Eu tenho mais o que fazer da vida. Só acontece o seguinte: nós não escolhemos a vida que nós iremos viver. Ninguém escolheu o tempo em que iria nascer. Se nós nascemos nesses tempos dramáticos, Deus pedirá de nós satisfação de como é que nós utilizamos o tempo que nos foi dado. Interrompamos nossos projetos de vida. Tenhamos essa coragem. Senão, a família não será salva. E esse patrimônio extraordinário da humanidade e da civilização irá sucumbir. Muito obrigado.